E agora chegou o Vitor Pereira, né? Que depois de bastante tempo de negociação e tal, e que era um cara que muita gente estava querendo também, e teve lá problemas pessoais, não aceitou com ninguém, e fechou com ele. Você chegou a conhecer ele já? Falou com ele? No CT, no dia da apresentação dele. Foi um cara muito solícito, muito bacana. E aí ele contou pra gente por que ele demorou pra responder muita coisa. A sogra dele, a mãe da esposa dele, foi diagnosticada com Alzheimer. E a família não pode sair de lá. Porque, e ele estava explicando pra gente que se ela saísse, por exemplo, a sogra dele sair, vem pro Brasil, você pode ter uma casa maravilhosa, um lindo lugar para morar. A memória dela, que ela precisa da memória da casinha rápido, dela, né? ela precisa ter essa memória da onde ela mora, da onde ela sempre teve e tal, e ela não pode sair de lá. Então ele ficou nessa de sair, a esposa vai ter que ficar, a esposa não poderia vir, os 2 filhos também estão lá e não poderiam vir, tem que cuidar. Hoje essa é a situação dele, então ele tá aqui sozinho. Ele tá aqui sozinho, ele é a comissão técnica sozinho, mas eu não sabia, por exemplo, que era Alzheimer, e ele conta pra gente de que ela não tem como não viver no ambiente que ela tá acostumada lá por conta da doença. E aí ele resolveu, demorou um pouco para convencer, imagino que aumentaram um pouco a proposta, aquela coisa de negociação. E aí ele encarou, e eu acho que o torcedor está com muita esperança, né? Um cara com uma ideia muito louca, muito diferente de futebol, não muito louca, muito diferente. Vai ser um time bem propositivo, um time que o Cássio vai jogar quase no meio de campo, como os times europeus. No Morumbi, no primeiro jogo, assim, impressionante. O Cássio, uma hora ele estava dentro da área, aí eu tô lá no Morumbi, e aí eu vejo o Vitor Pereira. Ele sai da área, e ele não sai mais. E ele foi quase no meio de campo. Assim, eu me assustei de ver o Cássio ali, mas é uma coisa que o torcedor vai ter que se acostumar. Vai ser um time muito Jorge Jesus. Vai jogar no campo do adversário, vai pressionar lá no alto e o preço que vai ter que pagar. Tem um ônus disso. Vai tomar contra-ataque, o seu goleiro vão tentar encobrir seu goleiro. Vai ter muito disso. Mas vai ser muito legal de ver o Corinthians jogar. Eu não tenho dúvida disso. Está começando, mas ó, eu vou avisando que pelo que eu vi no Morumbi, é um time que vai propor o jogo, vai ser emoção demais, mas é um time que a tendência, esse cara me parece muito diferente como técnico. Isso é interessante. Na emoção de Diniz ou na emoção do Então, essa é a questão, né? Então, Acho que na futuro vai verdade, dizer. isso é muito interessante, eu gosto disso daí, mas com todo respeito ao elenco, tem qualidade pra fazer uma parada assim, cara, na tua opinião? Tem uma frase dele que é muito boa. A frase dele é o seguinte: os meus jogadores eu não posso jogar reativo. O que ele quis dizer? O Corinthians é um time, 8 dos 11 titulares estão acima de 30 anos. É muita coisa. Ele falou, eu não posso jogar reativo. Por quê? Você vai baixar a linha, até você chegar no gol com esse time, Exato. ele falou, eu preciso ter a bola o tempo inteiro. A bola vai ter que correr no lugar dos meus jogadores. E é muito boa a frase dele, a bola vai correr. Ou seja, eu tenho que ter a bola. Então, acho que ele tem esse entendimento de que ou ele faz um time assim, que vai propor o jogo, que vai ficar com a bola no ataque, ou ele não vai conseguir vida fácil no Corinthians, porque o time não é... Ele não tem o Rony e o Dudu, 2 caras malucos que você joga reativo, lança nas costas e os dois lá, não tem E nem isso. o Rony e o Dudu, em alguns jogos, conseguiram isso, porque não aguentavam Não fazer aguenta. isso. E eles tem essa característica. Você pega o jogo do Chelsea e do Palmeiras. Os dois tiveram que ser subidos. Eles saíram estourados. Eles não aguentavam mais. Por quê? Reativo, corre. Puf. Chega uma hora que o cara não aguenta. Os caras são seres humanos. Então, o Corinthians, muito menos, teria jogador nessa característica. Não vai ter. Então, ele vai ficar com a bola. Eu acho que vai ser bem interessante. Todo mundo fique de olho, porque eu acho que vai ser um Corinthians muito diferente. Se vai dar certo ou não... Tu já conhecia o trabalho do Vitor Pereira? Não, cara, a gente começa depois que fechou, fomos estudar o jeito dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele arma o time, enfim. Essa coisa do goleiro não conhecia nada, pra ser sincero. E então o que fica agora é mais esperança do que certeza. Eu acho que sim. Até porque se a gente que nem eu com o Paulo Souza, tá vendo? É isso. Sabe por quê? Para pra pensar uma coisa. A quantidade de coisas que esses caras vão ter que se adaptar. A vida aqui no Brasil, ao clima, a comida, o nosso jeito de ser. Aí ele tem que se adaptar aos adversários. Por exemplo, o Vitor Pereira, ele não faz ideia o que é pegar o Juventude em Caxias. O Sport em Recife. Se chover lá em Caxias, então... O Ceará, com o Castelão lotado. Isso daí é o tempo que vai dar para ele entender. O quarto e domingo, que aqui é uma maluquice, ele vai ter que se adaptar ao calendário, aos jogadores dele, aos funcionários do clube, ao trânsito de São Paulo. Olha a quantidade de coisas que o cara vai tirando do obstáculo no dia a dia para um português dar certo aqui. O cara que um dia tá jogando
em Porto Alegre, no outro tem que ir pro Ceará. Exato, sabe? entendeu? Então vai ser uma coisa de maluco, assim. E o torcedor vai ter que se acostumar, principalmente com esse jeito novo. A tendência é ter problema. Ele vai tomar decisões erradas. Eu nunca me esqueço o Jorge Jesus pegar o Emelec lá, meter o Rodinei e o Rafinha de ponta direita, tomar quase que um 3-0, com aquele gol que ia ser o pênalti aos 45, e quase foi pro vinagre a Libertadores dele. Mas ali ele teve que aprender na prática, a ideia dele pode ter sido boa. Ele falou, ih, fiz merda. Quase perdeu a Libertadores, ficou no 2, devolveu no Maracanã. Nunca mais ele fez aquilo, mas ele teve o primeiro erro dele. Eu imagino que vai acontecer com o Vitor Pereira. Ele vai colocar vários Rafinhas de ponta direita daqui a pouco no Corinthians. E o tempo vai... Ou seja, ele vai ter a torcida vai ter essa paciência pra ele errar desse jeito? A diretoria? Essa é a dúvida que a gente fica, né?